Convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus no livro de Atos. Amém? Todos encontraram? Amém. Atos capítulo 18, nós vamos pensar justamente nessa disposição para pagar o preço. Eu leio então a partir do verso 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Gário procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Gário disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Gário não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despedir-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-o para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, nós estamos aqui presentes neste templo, Pai, nesse local que escolhemos para cultuar o Senhor, desejosos por honrar o Teu nome.
desejosos por aprender da sua vontade e fazer a sua vontade, colocá-la em prática. No nome de Jesus Cristo, nós suplicamos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, por meio do Espírito Santo, para que nós possamos entender a Tua palavra, entender a Tua vontade para as nossas vidas. Retira todo e qualquer tipo de barreira, todo e qualquer tipo de empecilho que possa atrapalhar, Senhor Deus, para que nossa mente e nosso coração seja submisso ao Senhor. Em nome de Jesus, se tiver algum pensamento nesse momento em nossa mente externo que atrapalhe, Senhor Deus, o nosso entendimento, arranca de nós, Pai. Arranca tudo aquilo que possa atrapalhar de entender a Tua mensagem, a Tua verdade, as sagradas Escrituras que o Senhor deixou para o nosso entendimento, para a nossa edificação, para a nossa maturidade. É no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, eu quero pensar então com os irmãos a respeito justamente do preço que você está disposto a pagar, do preço que nós estamos dispostos a pagar, dessa disposição de pagar o preço de servir ao Senhor. Hoje pela manhã nós investimos mais um pouquinho, nós colocamos dentro da nossa assembleia os itens que nós precisamos para evangelizar por meio dessa ferramenta que se chama internet, por meio dessa ferramenta que se chama redes sociais. Nós decidimos investir mais para poder alcançar mais pessoas com a qualidade melhor. Esse é um recurso que nós temos e nós podemos optar por ir além e investir e colocar no nosso bolso e pagar o preço para poder então alcançar outras pessoas. Afinal, como nós lemos aqui no versículo chave de nossa igreja, assim como o irmão Cidinho divulgou a respeito de missões, o nosso alvo é um alvo grandioso, mas é possível alcançá-lo. Assim como nós cantamos o tempo todo, nós temos o intuito de divulgar o nome de Jesus Cristo e fazer com que outras pessoas conheçam Jesus e fazer com que outras pessoas se rendam a Jesus Cristo, a fim de que o Evangelho seja divulgado para que haja transformação na vida de outras pessoas. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que haviam pessoas dispostas a pagar o preço para que o Evangelho fosse anunciado, para que o Evangelho chegasse a outras regiões, para que outras pessoas tivessem o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso eu quero destacar alguns personagens que aparecem no livro de Atos, especificamente nesse capítulo 18. Nós vemos aí Áquila e Priscila, personagens que eram acolhedores, personagens que escolheram acolher Paulo, acolheram Apolo, personagens que quando eram desafiados a trazer alguém para o seu lado, eles aceitavam esse desafio. Nós temos Priscila e Áquila recebendo Paulo em sua casa, em sua moradia, ajudando Paulo a ganhar o seu sustento por meio do trabalho que ele ali realizava. Nós temos Priscila e Áquila recebendo Apolo, fazendo com que ele se sentisse ali acolhido e podendo assim ter uma base para que ele pudesse divulgar o Evangelho. Nós temos eles discipulando, ensinando melhor a Apolo para que ele pudesse divulgar o Evangelho de Jesus Cristo e o batismo correto que deveria ser realizado. Então, primeiramente, nós temos esses dois personagens destacados, tanto no versículo de 1 a 4, quanto no versículo 26. Nós percebemos isso no texto claramente, essa disposição que eles tinham de acolher aqueles que precisavam de ajuda, a disposição de discipular aqueles que precisavam ser discipulados. Em seguida nós temos ali Silas e Timóteo. Silas e Timóteo, eles recolheram, eles estavam em outra localidade, como nós percebemos no capítulo 17, versículo 14 do livro de Atos. Porém, mesmo estando em outra localidade, eles não deixaram de servir, e eles recolheram a oferta necessária para trazer essa oferta até Paulo, como nós vemos aqui no versículo 5. Veja, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Por que esse Paulo, que trabalhava até então para ter o seu sustento, agora com a chegada de Silas
E Timóteo, ele se dedica exclusivamente à pregação, porque eles chegam com as ofertas que os nossos irmãos da Macedônia entregaram para eles, para que pudesse ser usado essa oferta na pregação do Evangelho. Qual é a finalidade de dinheiro na igreja? Para que servem os recursos financeiros da igreja? Para serem utilizados na propagação, na divulgação do Evangelho. É para que eu olhe na conta da igreja e veja: nossa, nós estamos com um bom recurso guardado. Não, não é isso. É justamente para ser usado. É para comprar cadeiras para os irmãos sentarem, ter um tempo adequado. É para investir em missões nacionais, investir em missões mundiais. É para comprar equipamentos de qualidade. É para que nós possamos realmente investir naqueles que divulgam, naqueles que propagam o Evangelho, naqueles que levam a palavra de Deus adiante. Nós não podemos nos encolher e ficar olhando: olha que legal que nós temos uma conta bancária boa, porque isso não faz diferença alguma no reino de Deus. A conta bancária estando alta diz respeito apenas a um número do banco. O dinheiro sendo investido no reino de Deus, nós estamos levando o Evangelho, propagando o Evangelho. É por isso que quando o nosso promotor de missões vem aqui à frente, ele desafia os irmãos a investirem em missões, porque o nosso desejo é levar o Evangelho por meio dos nossos recursos. Nós podemos fazer missões orando por aqueles que estão lá, nós podemos fazer missões indo até os locais que precisam ser evangelizados, e às vezes esse local é justamente você atravessar a rua da sua casa e pregar o Evangelho para o seu vizinho. Nós podemos fazer missões investindo, colocando o nosso dinheiro nesse negócio tão importante que se chama propagar o Evangelho. O que nós não podemos fazer é nos acomodar. E os irmãos da Macedônia fizeram isso de forma muito clara. Nós vemos isso aqui na ação de Paulo, quando ele deixa de trabalhar para propagar o Evangelho. E nós temos um relato também lá em 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo elogiando os irmãos da Macedônia que entregaram o dinheiro num tempo de dificuldade, de adversidade, para sustento da obra, para sustento do Evangelho. E isso nós devemos perceber dentro do texto bíblico. Outros que aparecem ali, como eu já disse, são os irmãos da Macedônia. Tício Justo também. Tício Justo recebeu. Quem que Tício Justo recebeu? Dá uma lida comigo aí no versículo 7, presta atenção. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Irmão, se você ler rápido demais, você não vai perceber o detalhe bonito do texto. Você não vai perceber o que está acontecendo aqui. Porque no versículo anterior, Paulo tinha discutido com os judeus a respeito do Evangelho. E ele tinha dito o seguinte: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. E ele fala isso, ele diz essa declaração e vai para onde? Para a casa de Tício Justo. Por que ele vai para a casa de Tício Justo? Porque os judeus queriam bater nele, queriam espancá-lo, queriam pegar ele de jeito, queriam dar uma sova nele. Por conta dele ter exposto o Evangelho, eles não concordaram com isso. Então ele fala: então eu estou livre do sangue de vocês. Ele estava decretando: vocês estão condenados. É isso que ele estava dizendo. Como vocês não receberam o Evangelho, como vocês não receberam Jesus como Senhor, vocês estão condenados, e eu estou livre do sangue de vocês. Então ele tem que sair e correr para o primeiro local que ele encontra. Qual o local que ele encontra? A casa do lado da sinagoga. É como se vocês quisessem me bater, me agredir, e eu saio correndo por essa porta. E aí a primeira coisa que eu faço, a primeira casa que eu encontro, o primeiro portão acessível, eu entro nele. E o interessante é que Tício Justo era temente a Deus, e vendo e percebendo o que estava acontecendo, ele acolhe, ele recebe Paulo. E ele recebe Paulo, ele não recebe apenas Paulo, ele recebe alguém que divulga o Evangelho, e Paulo prega o Evangelho para ele, e ele recebe o Senhor como Senhor de sua vida. Então você percebe aí, Áquila e Priscila abrindo mão, pagando o preço, recolhendo, acolhendo os irmãos. Você percebe Silas e Timóteo
pagando o preço, estando recolhendo as ofertas dos irmãos, mesmo em meio a perseguições, como nós vimos ali no capítulo 17 do livro de Atos. Nós percebemos os irmãos da Macedônia, que no tempo de dificuldade, no tempo de escassez, contribuíram com seus recursos financeiros. Nós percebemos também, disse justo, que mesmo correndo risco de os irmãos judeus, de aqueles que eram perseguidores de Paulo, se votarem contra ele e o perseguirem também, ele opta por receber Paulo e proteger, dar proteção a Paulo. Você faria isso? Tendo pessoas perseguindo, aqui do lado você recebe justamente aquele que está sendo perseguido, mesmo sob pena de ser perseguido também, e o desfecho da história vai nos mostrar justamente isso. Cristo, ou Sóstenes, é utilizado os dois nomes para ele, e o motivo é porque certamente ele tinha os dois nomes. Nós percebemos aí que ele era o chefe da sinagoga, e ele recebeu o Evangelho. Só que quando ele recebe o Evangelho, quando o Evangelho é pregado a ele, nós vemos isso no versículo 8: Cristo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Aí a gente dá um pulo para o versículo 17. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga. Peraí, o chefe da sinagoga não era Cristo? É uma mesma pessoa, mesmo nome, mesma função. E quando nós lemos o capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo saúda tanto Sóstenes no início, como em seguida, ao falar que ele batizou, ele fala: eu batizei Cristo, porque ele era chamado dos dois nomes. Então, os judeus pegaram ele e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Ele apanhou, ele foi surrado, por conta de ter recebido o Senhor como Senhor de sua vida, por conta de ter optado por mudar e crer no Senhor, por conta de escolher pagar o preço. Ele era chefe da sinagoga, ele tinha prestígio, ele tinha status, ele tinha poder. Ele podia direcionar as outras pessoas a fazer aquilo que ele desejava, mas ele era um homem temente ao Senhor, e ele reconheceu que só em Jesus Cristo a salvação. E quando isso aconteceu na vida dele, ele teve a disposição até mesmo para ser surrado. Ele estava disposto a pagar o preço. E nós percebemos que esses irmãos nossos que são apresentados durante a leitura desse texto, cada um foi pagando um preço diferente. Cada um foi realizando o trabalho, mas pagando um preço também. Apolo, o que ele fazia? Ele divulgava o Evangelho. Apolo era alguém eloquente, alguém culto, alguém instruído, e ele divulgava com fervor, ele divulgava com ímpeto, e as outras pessoas ficavam extasiadas com a sua oratória, e ele ia ensinando o Evangelho aonde precisava ensinar o Evangelho. Ele não escolhia a localidade. Ele estava num local, precisava viajar para outro local para divulgar o Evangelho, ele ia e divulgava. Ele estava num lugar bem, ali tendo sido recebido por Priscila e Áquila. Ele tinha onde ficar, onde morar, mas ele decidiu ir para Acaia. Versículo 27, os irmãos o apoiaram e ele foi e continuou pregando o Evangelho. Ele estava disposto a pagar o preço para que o Evangelho chegasse a outras pessoas. Eles não estavam incomodados, eles não estavam encolhidos, eles não estavam satisfeitos simplesmente com o fato de que eram homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Eles queriam mais, eles queriam levar a palavra do Senhor. E a outra personagem que aparece é o próprio apóstolo Paulo. Nós vemos o apóstolo Paulo o tempo todo divulgando, debatendo, sendo perseguido, padecendo dores e sofrimentos, viajando de cidade em cidade, levando o Evangelho, voltando e discipulando os lugares onde ele já tinha evangelizado. Mas ele não desistia, ele não se entregava, e no momento de maior dor, maior luta, maior perseguição, Deus estava com ele, Deus estava ao seu lado. Nós percebemos isso
tempo todo na vida do apóstolo Paulo, essa gana, esse desejo intenso de fazer com que outras pessoas conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. Mais adiante, nós temos algo que eles tinham em comum. Eles eram constantemente perseguidos, surrados, perseguidos pelos judeus, expulsos da sinagoga, expulsos de uma cidade para outra cidade. Era o tempo todo eles estavam metidos em debates, precisando defender a palavra de Deus, precisando anunciar o Evangelho. Eles precisavam ir de casa em casa e divulgar o Evangelho de maneira que eles não fossem agredidos. Eles eram desafiados constantemente a pagar o preço de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos isso na vida de cada um deles. Você faria o que Priscila e Áquila fez? Cedeu a sua própria casa a Paulo, para que ele pudesse estar morando ali durante o período de 1 ano e meio? Você cederia a sua casa, a sua moradia a Apolo, como ele fez, como eles fizeram? E instruiu e aproveitaram para discipular Apolo, ensinando a ele o Evangelho corretamente? Você faria como Tício Justo, lá em sua casa, para receber um fugitivo, mesmo sendo os perseguidores do lado da sua casa? Você estaria disposto a pagar o preço de anunciar o reino de Deus? E repare que cada um deles fizeram de forma diferente. Você faria como os irmãos da Macedônia, em um período de escassez, de dificuldade, colocar a mão no bolso para investir no Evangelho de Jesus Cristo? Para que o Evangelho seja pregado? Você faria isso? Irmãos, é importante nós percebermos o que esses irmãos estão fazendo, o que eles estão realizando. Porque se você não percebe os detalhes do texto e como eles estão se entregando e como eles estão dispostos a pagar o preço para anunciar o Evangelho, você simplesmente lê o texto bíblico e não entende, e não aproveita aquilo que Deus quer nos ensinar, e não aproveita aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Porque aqui nós temos uma grande quantidade de personagens, variados personagens, homens e mulheres diferentes, de regiões diferentes, se entregando, pagando o preço de formas diferentes. E no meio desse pagar o preço, nós temos o apóstolo Paulo, que chega no momento de cansaço, de estresse e de entrega total, porque ele já vinha sendo expulso de várias cidades, ele já vinha sendo apedrejado, ele já vinha sendo chicoteado com varas, ele já vinha apanhando muito e sofrendo muito. E ele chega na cidade de Corinto, e a primeira coisa que acontece é novamente ele está sendo perseguido, expulso da sinagoga. E nós percebemos que os judeus queriam bater, açoitar ele, porque a declaração de Deus para quando ele se encolheu e se sentiu amedrontado foi a seguinte, versículo 9 e 10. Leia comigo. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo. Paulo estava com medo. Continue falando e não fique calado. Talvez Paulo estivesse pensando em ficar calado. Pois estou com você. Paulo talvez estivesse pensando que estava sozinho nesse momento, não tinha mais ninguém. E ninguém vai me fazer mal ou feri-lo. Paulo estava sofrendo ameaças a respeito da sua vida, ameaças de morte, ameaças de ser surrado, ameaças de ser preso novamente. E você tem que ler o texto e entender e perceber o que ele estava passando. E quando ele estava passando por esse momento tão desgostoso, tão sofrido da vida, Deus vem com alento e diz: continue. Não é hora de você parar. Não é hora de desistir. Não é hora de se entregar. Você pensa que está sozinho, Paulo? Você não está, eu estou com você. Você pensa que vai se calar? Não se cale, continue falando. Você tem medo de ser ferido? Não tenha medo, eu estou aqui. É justamente isso que o Senhor vai trazer para ele. E assim como traz para todos aqueles que buscam servir ao Senhor, todos aqueles que querem pregar o Evangelho, todos aqueles que querem anunciar o Evangelho. Você tem medo do que, meu irmão, quando você vai pregar o Evangelho?
Você tem medo de ser rejeitado pelas pessoas? As pessoas não aceitarem o Evangelho? Você tem medo do quê? Tem medo das pessoas fazerem chacota de você? Do que você tem medo? Você tem medo que as outras pessoas se afastem de você? Não sejam mais suas amigas? Não te deem um tapinha nas costas? Do que você tem medo? Aqui há pessoas que estão se entregando tudo que tem, pagando o preço para que o Evangelho seja anunciado a todos os que eles encontram em todos os lugares. E eu e você vivemos numa mediocridade tão grande que nós nos acostumamos com a ideia de que servir o Senhor é vir ao templo e se sentar numa cadeira e ouvir uma pregação. Isso é medíocre, isso é estar na média. Todo mundo pode fazer isso. Até mesmo quem não serve a Jesus, até mesmo quem não tem Jesus como Senhor da sua vida pode fazer isso. Sabe o que nos diferencia? Quando nós encaramos o nosso medo com coragem e anunciamos o Evangelho e gritamos bem alto: eu creio em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Nós estamos em alguma situação e nos colocamos diante dessa situação com o desejo de anunciar o Evangelho e pagamos o preço para anunciar o Evangelho, seja ele qual for, seja perder amigos, seja perder família, seja perder trabalho, emprego, seja ser visto como alguém careta pela sociedade, seja ser rejeitado por aqueles que nos ouvem. Vocês poderiam nesse momento dar as costas a tudo aquilo que eu estou falando. Vocês poderiam dizer: isso não é verdade, mas em meu coração, em minha mente, tem uma certeza que bate muito forte, dada pelo Espírito Santo. Só Jesus Cristo salva, e nós precisamos entender isso e anunciar que só Jesus Cristo salva. Não podemos nos acovardar a esse respeito. Nossos irmãos que vão passar pelo batismo farão isso no dia da sua profissão de fé. Quando perguntados se creem em Jesus Cristo, eles poderão dizer: não, nós não cremos, porque os nossos amigos não nos aceitarão se nós dizermos que cremos. Mas eles dirão: eu creio, porque eles têm coragem de dizer: eu creio em Jesus. Se perguntados se arrependem de seus pecados, eles dirão: me arrependo, porque já têm consciência de que são pecadores, de que precisam da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. E isso não porque alguém instruiu eles, mas porque o Espírito Santo traz essa certeza no coração deles, assim como trouxe para você, para mim, durante a nossa trajetória cristã. Nós não podemos nos acovardar, não podemos ter tanta falta de personalidade ao ponto de nos encolhermos diante da sociedade, da opressão que existe no meio de nós, onde o Estado tenta regulamentar se nós devemos ser igreja ou não, onde aqueles que não são cristãos tentam dizer se nós devemos divulgar o Evangelho ou não. Não podemos nos acovardar. É o que acontece o tempo todo durante a leitura do livro de Atos. Como que os judeus tentavam calar a boca daqueles que pregavam o Evangelho? Acompanhe, versículo 13: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. O tempo todo eles usavam a lei dos homens, aquilo que era escrito pelos homens, para tentar definhar, para tentar apagar, para tentar calar a boca daqueles que pregavam o Evangelho. Eles usavam a lei dos homens, o consenso humano, o Estado tentando regulamentar se nós podemos pregar o Evangelho ou não. Não pode ser aceito isso de forma alguma. E os nossos queridos evangelistas, missionários, apóstolos do livro de Atos enfrentaram essa grande batalha, sendo presos e passando por grandes tribulações. Eles tinham isso em comum, cada personagem que nós lemos durante o capítulo 18. Mas eles tinham mais uma coisa em comum: o Evangelho. Eles estavam constantemente pregando o Evangelho, porque eles reconheciam que o Evangelho era a coisa mais importante do mundo. Versículo 8: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Eles criam e eram batizados por quê? Porque o Evangelho era pregado. O Evangelho de quem? O Evangelho do Senhor, do Salvador, o Evangelho de Jesus Cristo.
O anúncio de que Deus se fez homem, habitou no nosso meio, morreu para pagar pelos nossos pecados, mas a morte não foi capaz de segurá-lo. Ele ressuscitou, Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o nosso Salvador. Eles anunciavam isso constantemente, as pessoas criam essa palavra e eram batizadas, e durante o batismo elas diziam com aquele ato: nós morremos para os nossos pecados e agora nós nascemos para uma vida nova, uma vida com Deus, uma vida onde nós vamos servir a Jesus Cristo, testemunhas fiéis, porque é justamente isso que acontece no nosso coração quando recebemos Jesus como Senhor de nossas vidas. Nós queremos gritar bem alto, nós queremos subir numa montanha e gritar para a cidade inteira ouvir que só Jesus Cristo salva. E nós fazemos isso por meio do batismo. Quando nós somos colocados dentro da água e somos retirados, estamos dizendo a todos: nasci de novo por conta da graça de Deus, por conta da salvação que há somente Jesus Cristo. Nós lemos Atos e constantemente os nossos irmãos estão batizando pessoas, porque essas pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Outra coisa importante que nós devemos perceber nesse texto é que durante todas as lutas, todas as adversidades, os nossos irmãos, os nossos missionários não estavam sozinhos. Eles estavam sempre com o Senhor, e o Senhor incentivando eles a continuarem a pregar o Evangelho. Vamos ler todos juntos? Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou ferir, porque tem muita gente nessa cidade. Porque tem muita gente nessa cidade, porque o Senhor Jesus Cristo tem muita gente nessa cidade. Nós não podemos parar de pregar o Evangelho, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos estar satisfeitos simplesmente em vir à igreja, não podemos nos encolher. Nós estamos num momento decisivo para a nossa sociedade, um momento onde os símbolos cristãos estão sendo retirados de todas as instituições, um momento onde Cristo tem sido apagado da história. Nessa semana foi decretado que não se pode falar mais da história cristã durante as aulas de história nas escolas. Nós estamos vivendo um tempo onde a perseguição está vindo e nos cercando de todos os lados e retirando tudo aquilo que diz respeito à salvação que é em Jesus Cristo. Se nós nos acomodarmos e nos calarmos, quem pregará o Evangelho? Quem anunciará? Deus escolheu trazer aqueles que são salvos por meio da pregação do Evangelho, abrir os olhos que estão vendados por meio da pregação do Evangelho, e nós não podemos nos calar, não podemos, no meio da dificuldade, achar que temos o direito de ficar temerosos, porque o Senhor nos ensina claramente. Está com medo de ser perseguido? Está com medo de ser surrado? Não se cale, continue, eu estou contigo. O Senhor está conosco, não podemos parar, temos que estar dispostos a pagar o preço. E é isso que eu pergunto a você. E você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a enfrentar os seus medos? Aquilo que faz com que você se encolha, aquilo que faz com que você olhe para as dificuldades e dê um passo atrás. Você não está disposto a enfrentar? Está disposto a enfrentar esse mal chamado preguiça, esse mal chamado comodidade, esse mal chamado covardia, enfrentando os seus medos e pregando o Evangelho e anunciando que só Jesus Cristo salva? Nossos irmãos, nossos queridos e amados irmãos, como nós vimos aqui no capítulo 18, estavam dispostos a pagar o preço, seja qual for, desde a exclusão até a morte, até a sentença de morte. Estavam dispostos a enfiar a mão no bolso, estavam dispostos a serem rejeitados pela sociedade, estavam dispostos a serem surrados, estavam dispostos a abrir mão dos seus cargos de autoridade que tinham. Eles estavam dispostos a enfrentar a lei
que dizia que eles não poderiam anunciar que Senhor de verdade não é César, não é o imperador. Rei de verdade é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te desafiar, irmãos, a enfrentarem os seus medos e anunciar a Jesus Cristo com verdade, sem essa covardia medíocre que muitas vezes temos demonstrado para a sociedade. Essa covardia que mostra para os outros que nós não cremos tanto assim em Jesus quanto nós falamos, porque nós não estamos dispostos a pagar o preço de anunciar o Evangelho de Jesus. Cremos em Jesus quando nos é cômodo, quando nos é confortável, quando recebemos algum tipo de privilégio. Mas quando somos desafiados a carregar a nossa própria cruz, a renunciar os nossos desejos, os nossos afazeres, aquilo que nós tanto amamos, nós nos acovardamos, nos encolhemos. Mas o Senhor diz para nós essa noite: não tenha medo, eu estou contigo. Continue a falar, continue a pregar, não desista. O Senhor está do seu lado, o Senhor não te deixa sozinho. Que eu e você possamos prestar atenção no que a palavra do Senhor nos instrui nessa noite, e que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor são teus. Que esta pequena igreja seja uma igreja corajosa. Como nós lemos agora, poucos homens, poucas mulheres fizeram a diferença em seu tempo, porque estavam dispostos a pagar o preço para anunciar o Evangelho. Nós queremos declarar aqui que nós também estamos dispostos, Senhor Deus. Seja o que for, do jeito que for, usa-nos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu santo e amado nome. Quebra todos os medos que estão em nossos corações e nossa mente, todo medo que nos aprisiona, toda covardia, retira de nós, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos fazer a Tua vontade em nossas vidas, seja ela qual for. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós assim oramos e agradecemos. Amém. E amém.